nome, meu Pai, para te agradecer, meu Deus, pelos livramentos visíveis e invisíveis que o Senhor tem operado em nosso favor. E também, Senhor, por estar lutando por nós, pela nossa salvação, pela nossa eternidade com o Senhor a cada instante, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam bem-vindos, glória a Deus. João 11, versículo 25. Glória a Jesus, aleluia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê tu isto? Pai, a tua palavra está aberta, e que a gente venha ter a revelação, Senhor, o discernimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar, e que podemos colocar em prática, meu Pai, cada ensinamento, em nome de Jesus. Pode acertar, glória a Deus, aleluia. Quantos versículos na Bíblia a gente lê, já leu, e a gente simplesmente achou bonito, mas não aprofundou naquelas palavras, em cada detalhe, porque se eu não fizer isso, eu não vou ter o entendimento daquilo que realmente Jesus quer dizer para nós. E aí, quando eu li isso e fiquei imaginando, quantas vezes a gente já encontrou pessoas que têm medo da morte. E aqui, claramente, Jesus está colocando uma solução para uma situação que todos nós vamos viver, né? Porque, enfim, todos nós, um dia, esse corpo, ele não vai mais ficar aqui nessa terra. Então, Jesus aqui colocou uma solução para que nós vamos entender. A morte física, ela vem para todo mundo. Não adianta você isolar, repreenda em nome de Jesus, vai morrer. Não adianta a pessoa ficar se iludindo, pensando que não vai ser por agora, não. Vou morrer depois dos 100. Irmãos, pode morrer a hora que você pensar, mas quem vai definir isso é Deus. É Deus que vai definir todas essas coisas. Não tem como eu falar que você não vai morrer hoje. Não tem como eu ficar com medo de falar sobre esse assunto. Não tem como eu chegar para as pessoas e falarem assim: olha, não tem jeito, vai morrer. Vai morrer mesmo. Você tem o direito de falar que vai ser hoje ou amanhã. Nós precisamos quebrar coisas na nossa vida e enfrentar. A questão é: como eu vou morrer? Como nós vamos morrer? Pastor, que assunto ruim, hein? Está escrito aqui, né, que Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. O pastor, não vou morrer não. Crê tu isto? Isso aqui é uma promessa que nos traz o quê? Um refrigério em cima de uma situação que todo mundo foge dela, que traz paz ao nosso coração em cima de um problema que o ser humano hoje põe aí como um problema. Afinal de contas, quando alguém chega na beirinha, todo mundo fica assustado, apavorado. E quando surge ali a notícia, morreu, aí as pessoas terrenas ficam mais preocupadas em saber
Como que morreu? Ele estava internado? Foi câncer? Aonde que deu câncer? Que hora vai ser o velório? Qual cemitério que vai ser? Então as pessoas, elas ficam preocupadas com o terreno. E nós cristãos temos que estar ligados ao quê? Qualquer hora eu também posso partir. E para onde que eu vou? Porque Jesus está dizendo que ainda que eu morra, viverei. Que coisa tremenda. Jesus está dizendo isso, é uma promessa. Aí eu fisicamente, carnalmente, morreu alguém, o mundo acabou. Fiquei doente, o mundo acabou. Peguei câncer, o mundo acabou. O medo invade o nosso ser e aquilo para nós acabou com o meu dia. Está escrito aqui, não tem que estar preocupado com o meu corpo terreno, tem que estar preocupado em estar em Cristo. A gente é testado durante o tempo que a gente está aqui. Eu não sei se você já teve uma enfermidade para a morte. Eu tive há pouco tempo, há 3 anos atrás. E aquilo é um teste para a gente. Que desespero é esse? Um dia vai ter que acontecer isso. E aonde você está firmado? Na palavra? Porque se eu creio, eu vou colocá-la em prática. Sabe qual que é o maior problema hoje? Que as pessoas falam que creem, mas não colocam em prática. A hora que vem chamamento, a pessoa treme. A pessoa baixa a guarda, se entrega. Eu não sei como você está vivendo, mas eu já vi muita pessoa com medo da morte. Já vi entrevista de artistas falando que é um desperdício se eu morrer agora, que eu tenho uma fortuna tão grande aí para usufruir. Aí você vê pela fala da pessoa que ela está firmada nesse mundo. Está firmada nesse mundo. Como que se pudesse mudar o futuro dela. Outro dia eu sempre vi um senhor lá na Lagoa Santa correndo. Hoje o homem lá. Daí a pouco surgiu a notícia que ele morreu. Eu disse, nós lutou tanto, cuidou tanto da saúde, tem que cuidar da saúde mesmo, né? Mas hoje o ser humano está mais preocupado com a academia, com tomar um remédio que vai aumentar a energia, com isso, com aquilo, e esquece daquilo que é o mais importante, que é ter a presença de Jesus. Quer crer na palavra de Deus. E se eu creio, irmão, eu não vou ser pego de surpresa naquele dia. Se eu creio, eu não vou ser pego de surpresa naquele dia. A questão é que eu falo que eu creio, mas as minhas atitudes não têm nada a ver com o que crer em Deus de verdade. Se eu creio em Jesus de verdade, eu vou crer nos milagres, eu vou crer no poder, eu vou crer que Ele disse, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressurgir. Nós estamos vivendo num dia, num domingo, que na sexta-feira Jesus foi morto, mas que no domingo de manhã Ele ressurgiu. Ele disse isso. Se eu creio nisso, na ressurreição, eu creio nas palavras de Jesus. Ah, pastor, eu tenho que ver para crer. Tem gente que fala assim, igual Tomé. Você vê a depressão? Mas você sabe que ela existe. Mas você não vê. Você não vê. Você está vendo Jesus? Não, mas eu creio que Ele existe. Você crê na gripe? Como você crê se você não está vendo? Mas você sente. Seu corpo sente. Se eu creio em Jesus,
sinto Ele. Eu sinto a presença dele dentro de mim. Isso para mim basta, é o suficiente. Eu creio no poder dele. E se eu creio de verdade, eu passo a ter também vitória sobre a morte. Se eu creio em Jesus, eu passo a ter vitória sobre a morte, né? Eu vou lá no velório e eu vou ver a pessoa deitadinha ali, eu vou ter um entendimento, o corpo está aqui, mas Deus já recolheu ela. Deus já recolheu ela. O veredito dela já aconteceu, né? Então Deus recolheu ela. Eu não vou estar ali choramingando. Pelo contrário, eu vou estar ali crendo. Eu não estou vendo, mas eu estou ali crendo que aquela pessoa foi recolhida por Deus. Se ela foi recolhida por Deus, ela venceu a morte. Glória a Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A maioria das pessoas, meu irmão, falam que crê, mas aqui não está falando de um crer normal. Aqui está falando: se eu creio, eu obedeço os seus mandamentos. Se eu simplesmente chegar e falar que eu creio, todo mundo pode falar e fazer isso, mas obedecer os mandamentos verdadeiramente é aquele que crê. Eu já vi muitos casos. Um homem casado, por exemplo, fala que crê em Jesus, mas quando chega uma mulher diferente, ele tira a aliança do bolso. Se ele crê em Jesus, ele guarda os mandamentos. Se ele guarda os mandamentos, ele é uma só pessoa em todos os lugares que ele vai. Certo? Muitas pessoas, hoje, por exemplo, um jovem apaixonado, já fui jovem e já fui apaixonado, daqueles de pôr faixa na porta da casa da namorada, de mandar flor para todo lado, toda semana. Já fiz isso com minha mulher. Hoje ela me xinga. Se você me desse o dinheiro que você gastou com tanto buquê de flor, sou obrigado a escutar isso. Mas uma pessoa apaixonada, ela faz tudo. Ela larga parente, ela larga pai, ela larga filho, ela larga todo mundo para poder ficar do lado daquela pessoa. Essa pessoa, ela quer o quê? Um compromisso sério com aquela outra. Então ela faz o seu tudo. Aí você pega um bandidinho aí, e vê uma menininha dentro da igreja, né? Vou lá na igreja, quando ele fisgar uma lá, porque elas são quietinhas, quazinho, né? A gente pensa. E eu vou lá. Aí ele chega e promete: eu te amo, não sei o que, fica ali, consegue as coisas que quer e tal. E a menina olha e fala assim: não, já deu tempo, né? Já fizemos tudo que você queria e tal, agora eu vou lá pedir meu pai para poder me noivar ou casar comigo. Não, está muito cedo ainda, nós precisamos conhecer mais. Ele quis compromisso? Não quis. Muitas vezes nós fazemos isso com Jesus, irmãos. Nós não queremos compromisso. A gente vem na igreja porque a gente crê que Jesus é o Senhor, mas eu não me entrego a Ele. Mas eu não me entrego a Ele.
Eu creio que Jesus é o Senhor. Nós cremos que Jesus é o Senhor, mas se eu não me entrego e não tenho compromisso com Ele, essa crença é falsa. Eu falo que eu creio, essa crença é falsa. A crença ela passa a ser tão falsa e tão enganadora que às vezes a gente fala no dia de hoje, hoje é o primeiro domingo do ano, eu vou lá na igreja porque hoje é o primeiro domingo do ano, eu vou entrar com o pé direito no ano. Você sabe que tem isso, irmão. Você sabe que tem isso. No meio de cristão tem isso. Não tem pôr roupa branca na virada do ano para poder dar sorte o ano inteiro. Você sabe que tem isso. Isso é crença falsa. Pessoas que não têm relacionamento com o Espírito Santo. Ter relacionamento com o Espírito Santo é muito mais profundo do que eu pôr uma roupa que todo mundo põe. De ir a uma igreja que todo mundo pode ir. Ter o Espírito Santo, querer o Espírito Santo, ter fome, ter compromisso com o Espírito Santo é muito mais profundo do que isso. E para mim conseguir crer nessa promessa de Jesus, que ainda que esteja morto, viverá, eu preciso relacionar com Deus de verdade. Nós precisamos relacionar com Deus de verdade. Isso vai me fazer ter não só um ano, mas o tempo que eu estiver aqui nessa terra de uma maneira diferente, convincente a mim mesmo. A gente se sente feliz, irmão, quando a gente realmente fala com Deus: Pai, tira da minha vida toda a sujeira, tira de mim, meu Pai, não provém do Senhor, todo engano, espírito enganador. Eu quero te servir de verdade. Você está declarando a Jesus: Pai, eu quero ter compromisso com o Senhor. Eu quero que a tua palavra, as tuas promessas sejam, meu Pai, sobre a minha vida. Senão, sabe o que acontece? A pessoa morre. O morrer para Jesus não é um morrer para todo que é igual de todo mundo. O morrer para Jesus, que ele está dizendo, é quando uma pessoa morre sem Cristo. Aí tem a separação entre Jesus, entre Cristo, né? entre a minha pessoa. Então houve a separação, a pessoa morreu sem Cristo ali, ela foi separada, não tem volta mais. Então, enquanto nós não morremos fisicamente, nós temos chance, nós temos a oportunidade de rever os nossos conceitos, de rever os nossos comportamentos, a nossa fé, a nossa crença, como estamos vivendo, o que estamos fazendo, o que estamos pensando. Porque vai chegar um dia que, se eu morrer em Cristo, eu vou ser recolhido por Ele. Eu vou ser recolhido por Ele. Mas se eu morrer sem Ele, haverá separação. Essa separação soa como eternidade. Acabou. Ou eu vou estar com Jesus na eternidade, porque tem essa primeira fase. Eu fui recolhido. Aí Jesus vem e leva aqueles que morreram em Cristo, e depois aqueles que estão vivos em Cristo serão arrebatados. Aqueles que já morreram sem Cristo, mesmo assim serão julgados. As suas obras nos acompanharão. As nossas obras nos acompanham, igreja. Então, por isso, é hoje muito importante você sair daqui numa certeza: eu preciso gerar algo para Cristo. Isso chama frutos. Se eu não gerar, eu sou o quê? Estéril. No mundo espiritual, não dá para gerar, não gera. Não pense em gerar, não tem entendimento espiritual, vive a vida, não
Tem aquele louvor lá, louvor não, música do capeta mesmo, né? Que chama? Deixa o mundo me levar. Deixa o mundo me levar? Deixa a vida me levar. Eu, hein? Às vezes a gente vê muitas pessoas falando, eu creio em Jesus. Aí vive na mentira, vive na prostituição. É uma crença falsa. Se você crê de verdade, se crê que Jesus está dizendo, é um crer libertador. É um crer que, se eu creio nele, eu não vou me relacionar com as obras carnais, as minhas vontades carnais. E se eu entrego de verdade a minha vida, eu não vou querer satisfazer a minha carne, eu vou querer satisfazer o meu espírito, aquilo que vem de Deus para a minha vida. Quem está entendendo diz amém. Amém. Quantas loucuras a gente já não fez, né? Nessa vida, por gostar. Às vezes as pessoas fazem loucuras porque tem um hobby. Gastam até o que não pode gastar, fazem loucuras pelos seus relacionamentos, fazem loucuras, né, na sua vida profissional, fazem loucuras, mas quando se transporta para Cristo, não fazem cosquinha, não fazem nada, inerte, estéril, não consegue produzir. Meu irmão, nós precisamos dar um basta nisso de vir participar de um culto e não ser renovado, não ser restaurado, não ser liberto, não ser abençoado, não ser fortalecido. Aonde Deus está, alguma coisa vai acontecer. Se Deus está presente aqui, Ele tem poder suficiente para operar, mas eu preciso querer. Jesus é o Senhor que resolve problemas. Mas eu preciso estar nele. Eu nunca vi problema nenhum vencer Jesus. Nem a cruz, nem a morte, nada venceu Jesus. E por que somos tanto derrotados? Eu preciso crer. Ainda que eu não esteja vendo nada, Senhor, a minha palavra é uma palavra positiva. Eu creio, porque eu sei que isso vem do teu projeto para a minha vida. Eu creio. Está escrito, crê tu isto. Quem ama, ele se entrega. Ele não vive escorregando. Ele não vive dando desculpas. Quem ama, ele vai produzir. Quem ama, ele vai ter sede do Evangelho. Quem ama, ele vai crescer no Evangelho. Quem ama, ele vai ter experiências com o Espírito Santo. Quem ama, ele vai vencer a mentira. Ele vai vencer o mau caráter que habita ou habitava em nós. Ele vai vencer. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê por isso? Uma pessoa, quando ela passa pelas águas, mostra para ele, para nós, para Jesus, uma nova vida, uma conversão, um arrependimento genuíno, verdadeiro. Não só ele, não só Deus, nós também somos testemunhos uns dos outros aqui nessa terra. Gera em nós uma convicção em nossos corações. Deus recolheu. Deus recolheu. Já foi glórias. Você chega lá feliz. Deus recolheu. Posso estar choroso porque faz parte
Deus recolheu. Glória a Deus, aleluia. É assim mesmo. Eu não vi Deus recolhendo a pessoa. Eu não vejo muitas coisas acontecendo aqui nessa terra, mas eu creio no poder do meu Senhor. Eu creio que Deus está no comando de todas as coisas. E se está difícil, basta exercer um pouquinho mais de fé. Basta eu continuar exercendo a fé, reagindo segundo os propósitos de Deus. Jamais abrindo mão, jamais entregando, jamais desistindo, porque aquilo que está em mim me direciona para o Pai. E se me direciona para o Pai, eu não vou andar retrocedendo. Enfim, se hoje é o meu último dia, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Se eu vou para o céu, tem um versículo poderoso, maravilhoso, que é Apocalipse 21, versículo 1. João deu ali uma explanação usada pelo Espírito Santo maravilhosa, né, quando a pessoa ela parte em Deus. Né, e João está falando assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Você quer para quem vai morar no céu? Vi um novo céu e uma nova terra para nós. Um novo lugar. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E o Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: mas está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Nós não estamos vendo isso, mas eu preciso ver isso. Estou aqui, mas não sou daqui. Minha carne tem vontades terrenas, mas ela não vai cumprir os seus propósitos, porque maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim. Você pode dizer isso comigo hoje? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Aí eu te pergunto, Jesus disse para mim não ter ódio no meu coração. Jesus disse para me perdoar os meus inimigos. Aí você responde: não, mas eu não dou conta não, isso aí não merece perdão não. Essa crença é do seu jeito, na sua vontade, no seu entendimento, no seu achômetro, do seu jeito. O pastor está falando: não, mas isso aí também eu não penso assim não. Ah, eu não penso assim não. Então você pensa de um jeito e Jesus pensa de outro. É uma crença falsa. Eu preciso buscar esse entendimento para me libertar. Eu não tenho que achar nada. Eu não tenho que pensar nada. Não, nada tem que ser do meu jeito. Tudo é do jeito da palavra. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu creio em Jesus. O crer que Jesus está dizendo é obedece a minha vontade, a minha palavra, para herdarem a vida
16, 22, diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá para cá. Cuide-se agora. Cuide-se agora. Porque no último dia não tem mais chance. Sacramento. Isso aqui eu estou falando para rico, pobre, milionário, jovem, idoso, meia idade, todas as faixas etárias. Nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso, a chance é hoje de sair daqui virtuoso. A Bíblia fala que aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele entra. Aquele que arrepende dos seus pecados, ele entra. Aquele que fala: eu quero mudar de vida, eu quero morar com o Senhor na eternidade, ele entra. E você vai estar declarando: eu creio. Se tu creres, vai ver a minha glória, que é a glória de Deus. É impossível crer e não ver nada. É impossível você crer, falar que crê, o crer que Jesus está dizendo, que é o crer de obedecer, do que o crer no mundo que você só crê, mas não muda a vida, não muda o pensamento, o comportamento. A hora que você está distante de todas as pessoas que você conhece, ali você talvez venha mostrar o que você é de verdade. Apocalipse 20, versículo 14, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mais ou menos assim. A pessoa foi pega roubando. Aí eles pegam e levam ela para a delegacia. Eu imagino que é assim, tem um polícia que fala, só eu. Leva para a delegacia. Lá eles vão abrir o inquérito e depois vai para julgamento. Foi julgado, aí leva ele para a penitenciária para cumprir a pena. Se não é prisão, vai morfar lá. Então, o inferno é a delegacia. A penitenciária é o lago que arde de enxofre, de fogo, de enxofre. Já foi condenado. Não vai sair de lá. Às vezes uns estão até indo para a delegacia, ainda tem chance. Já arrependeu, os seus pecados. Eu quero mudar de vida. Quero mudar o comportamento. Mateus 13, 40 diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol
no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Ouça. Tem vamos simbolizar aí, um balaio nas nossas costas. E aí a gente vai guardando as nossas obras. E você anda com aquele balaio nas costas, para todo lado você vai. Puxa, a vida tem curvado, então pesado. Aí tenta jogar para frente e o Deus tem para trás. Fica pesado. Aí dentro daquele balaio vai juntando a iniquidade, a mentira, a fofoca, a calúnia, a ira, a raiva, as maldades das trevas, as prostituições, a lascívia, a pornografia, a glutonaria. Imagina você carregando esse balaio cheio dessas imundícias todas. Tem que libertar disso. A única maneira de se libertar é entregando a sua vida para Jesus de verdade. Muitas pessoas já fizeram isso, mas não conseguiram permanecer. Você imagina se todas as pessoas que entraram aqui nessa igreja tivessem aqui ainda? Ia caber? Não ia caber não. Imagina quantas promessas, quantas declarações foram feitas aqui. Está tudo registrado no céu. E aí, como fica fácil para Deus, olhando um por um as nossas atitudes. Você ainda crê que é Deus que precisa nos condenar? Somos nós mesmos. No nosso dia a dia, no nosso viver. Eu falo que eu creio, eu não perdoo. Eu falo que eu creio, mas eu traio. Eu falo que eu creio, não tenho caráter, sou mentiroso. Tem que acabar isso. O Evangelho ele é muito dinâmico. Sabe por que eu falo que o Evangelho é dinâmico? Você aceita Jesus aqui agora e você já sente imediatamente uma outra pessoa. Você ainda vai fazer algumas coisinhas, dar umas quebradas, mas faz parte do processo. Estou falando pela minha própria vida, não é? Faz parte do processo. Eu aceitei Jesus, mas eu ainda bebi e fumava. E aí a palavra foi me convencendo, foi me ensinando, foi me fortalecendo. Mas Senhor, eu pensava que eu estava me enganando, eu estava pensando que eu ia conseguir te driblar, que eu ia conseguir dar um jeitinho, que eu ia conseguir continuar, meu Deus, com os prazeres teus aqui terreno, mas eu estou entendendo que não tem jeito não. Meu Pai me fortalece, porque eu estou entendendo, estou reconhecendo, meu Pai, porque o mais importante para mim é o Senhor, e se eu vou colocar na balança, eu não vou perder, meu Pai, mas os meus prazeres terrenos, carnais, me liberta, me fortalece. Meu irmão, é assim, o Senhor Espírito Santo disse para mim: Pai, algo tremendo está acontecendo aqui. Eu tenho certeza que o Senhor está me falando, que o Senhor está me dando a minha bênção aqui agora, da minha libertação. E se é vem do Senhor, nunca mais eu vou ingerir o álcool ou o cigarro. Isso foi na início da década de 90, de 89, por aí, sei lá. Então raciocina comigo. O Evangelho ele é dinâmico, ele não é retardado. Se você fizer uma aliança com Deus verdadeira, eu te garanto que a tua vida nunca mais será a mesma. E não vai ser mais um ano na tua vida, vai ser mais uma etapa de vitórias em Cristo Jesus. Se você crê, fecha os olhos. A palavra foi pregada, vai com você. Deus não te chamou aqui para poder te levar para o inferno. Deus te chamou aqui para você, ainda que morra.